Olá, meu querido aluno, seja muito bem-vindo à nossa aula de Direito Administrativo. Nós estamos efetuando o estudo do controle da administração. O controle da administração em relação ao órgão que exerce esse controle pode ser administrativo, legislativo ou judicial. Você já estudou todos os aspectos relativos ao controle administrativo, que é o exercido pela própria administração no seu âmbito interno, seja de ofício, seja mediante provocação do particular, por meio dos recursos administrativos e suas modalidades de exercício, por meio da manifestação do direito constitucional de petição. Beleza? Agora nós vamos estudar o controle legislativo. O controle legislativo ele tem como fundamento os ditames, o texto expresso da Constituição Federal. Então, o poder legislativo tem como uma de suas funções o poder de fiscalização, com o auxílio do Tribunal de Contas da União. Então, o poder legislativo, além de legislar, ele tem como função a fiscalização. E dentro desse poder de fiscalização, ele tem o poder também de promover o controle dos atos administrativos, o controle do bom andamento, da legalidade e da administração pública. E algumas das condutas tendentes a realizar esse controle são previstas, algumas não, todas as condutas tendentes a realizar esse controle são previstas na Constituição Federal. Então, o fundamento para o controle legislativo vem da própria Constituição Federal, vem do próprio sistema de tripartição dos poderes, vem do próprio sistema de freios e contrapesos, checks and balance da República Federativa do Brasil. Beleza? Uma coisa que eu quero falar, porque normalmente quando a gente esquece de falar na hora adequada, é o que cai na prova, né? Então eu não vou deixar passar. Quando a gente estudou a classificação do controle da administração, classificação do controle da administração em relação à sua natureza, controle de legalidade, controle de mérito, eu falei lá da legalidade, que pode ser anulados os atos, podem ser convalidados, alterados e tal. E eu não falei que no controle legislativo, diante de uma ilegalidade, o Poder Legislativo não anula o ato. O Poder Legislativo não anula o ato do outro poder. Se for um ato administrativo, promovido no próprio âmbito legislativo, e ele constata a ilegalidade, aí ele anula, mas trata-se daí de controle interno. O próprio Poder Legislativo anulando um ato administrativo dele no exercício da função atípica de administração pública. Agora, o Poder Legislativo, com a sua função constitucional de controle da administração, controle externo em outro órgão, em outro poder, aí ele não anula o ato. Ele susta o ato, o que faz com que sejam cessados os seus efeitos, mas o ato não é retirado do mundo jurídico. O ato permanece lá, beleza? Isso é importante e naquele momento eu não tratei da sustação do ato, tá? Eu quero que você guarde isso, tranquilo? Agora vamos prosseguir aqui. O controle legislativo é dividido pela doutrina em controle político e controle financeiro. O controle político é o controle dos atos ligados à função administrativa e de organização. O controle político é o controle da função administrativa e de organização. Diferente do controle financeiro. Pega a situação operacional, contábil, financeira, orçamentária. Lá, no controle financeiro, nós vamos analisar despesa, receita, orçamento, fidelidade às diretrizes orçamentárias e tudo mais. Cumprimento das metas. Agora aqui não. Aqui nós temos um controle político mesmo, na sua própria acepção da palavra. E em relação ao controle político, é interessante que daí nós temos umas situações bastante peculiares previstas no próprio texto da Constituição. Eu vou pegar aqui o artigo 49, que trata da competência exclusiva do Congresso Nacional. Vou escrever aqui, tá? Artigo 49 da onde? Da Constituição Federal. Estou falando que o fundamento da parada é a Constituição Federal. Aí ele vem assim, ó, em alguns dos seus incisos. É competência exclusiva do Congresso Nacional. Inciso 2. Autorizar o presidente da República a declarar a guerra, celebrar a paz, a permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente, ressalvados os casos previstos em lei complementar. Então nós temos aqui uma atuação do Congresso Nacional diretamente relacionada a uma atribuição do presidente da República em que o próprio Congresso Nacional vai autorizar se forças estrangeiras podem passar pelo território nacional ou não. Vamos pegar um outro exemplo legal aqui. Inciso 12. Esse é bem evidente. Compete exclusivamente ao Congresso Nacional, inciso 12, apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão. Olha só, concessão de emissora de rádio e televisão é um ato de natureza administrativa
e que vai ser sujeito à apreciação do Congresso Nacional. Então é muito importante, em termos de controle legislativo, que você tenha uma leitura atenta ao artigo 49 da Constituição Federal, ao artigo 52 da Constituição Federal, que trata da competência do Senado Federal. E umas competências legais para cair na sua prova, como o exercício do como exercício do controle externo do Poder Legislativo, o inciso 3 do artigo 52. Compete privativamente ao Senado Federal, 2 pontos. Inciso 3. Aprovar previamente por voto secreto, após a arguição pública, a escolha de a. Magistrados nos casos estabelecidos nesta Constituição. Quem são os magistrados que passam pela sabatina do Senado? Os ministros do STF, os ministros dos tribunais superiores. Então, aqui nós temos uma atuação discricionária do poder público, da autoridade do Poder Executivo, do Presidente da República, em indicar alguém que preencha os requisitos constitucionais para o cargo de ministro do STF, por exemplo. Só que, no controle legislativo, olha só que legal, no controle legislativo, o Senado Federal promove a sabatina desse cara, aprova o indicado pelo Presidente da República, que só depois vai ser nomeado. E isso a doutrina elenca como uma possibilidade de controle de mérito do ato. Controle de mérito da atuação administrativa. E não como controle meramente de legalidade. Está entendendo isso? Está me acompanhando? Regra no controle dos atos administrativos discricionários, quanto ao mérito do ato administrativo. A regra é que só a administração pública pode controlar. Só mesmo a própria administração pode julgar a conveniência e oportunidade de um ato, porque se trata de uma função típica dela. Agora, a doutrina aponta, e a Constituição Federal deixa isso até uma certa altura, um pouco evidente, que acontece, por atuação do Poder Legislativo, um controle de mérito do ato administrativo proferido pela administração pública, nesse controle legislativo. O Presidente da República pode escolher quem ele quiser, só que não há um controle, não há uma vinculação do Senado Federal ao preenchimento dos requisitos. Eles podem simplesmente não aprovar. O cara pode ter mais de 35 anos e menos do que 65. O cara pode ter reputação ilibada e notório saber jurídico e ainda assim o Senado Federal não escolher. É uma evidente manifestação de controle de mérito do controle legislativo da administração pública. Beleza? Seguimos. Exemplificados os atos de controle político e recomendada a leitura, tem que ler, tá? Tem que ler a Constituição Federal. Nós vamos para o controle financeiro. O controle financeiro, a Constituição Federal trata ali a partir do artigo 70, que eu trouxe aqui um artigo que tem muitas informações importantes para a gente. Artigo 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta quanto à legalidade. Aí nós temos mais um rol aqui, ó. Legalidade, legitimidade, economicidade e aplicação das subvenções e renúncias de receitas será exercida pelo Congresso Nacional mediante controle externo. Lembra lá da classificação das formas de controle da administração pública. E pelo sistema de controle interno de cada um dos poderes. Então a Constituição Federal estabelece as formas de controle próprio, controle administrativo, como por exemplo a Emenda Constitucional 45, que criou o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público, o CNJ e o CNMP, que tem como função a fiscalização interna no âmbito administrativo de todo o Poder Judiciário e de todo o Ministério Público. Olha só que legal. Então nós temos mecanismos internos, lá no controle administrativo, que você já aprendeu, já estudou, e aqui nós estamos tratando do Poder Legislativo como forma de controle externo. E os aspectos do controle externo financeiro exercido pelo Poder Legislativo são isso aqui, ó. Fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. Aqui cabe saber receita, quanto de dinheiro está entrando no caixa, qual a previsão de entrada, despesa, quanto que vai se gastar, com o que vai se gastar e de que forma que isso vai ser feito. Orçamento, previsibilidade, lei de diretrizes orçamentárias, plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias, lei orçamentária anual. Operacional e patrimonial, fazer o balanço, verificar como que está o patrimônio da União, porque aqui nós estamos tratando só da União
Porque é o que a Constituição traz. As constituições estaduais, por simetria, adotam obrigatoriamente esse mesmo desenho que a gente tem aqui na Constituição Federal. Beleza? Poder constituinte decorrente, que faz com que cada estado tenha a sua própria Constituição, tem que observar isso aqui em relação aos seus poderes legislativos e em relação aos seus tribunais de contas. Beleza? E aqui nós temos os aspectos que serão levados em consideração por essa fiscalização do controle legislativo, que são legitimidade, legalidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receita. Parágrafo único do artigo 70. Prestará contas. Olha isso aqui que cai toda hora. Isso não é a prova, no concurso. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica. Vou destacar. Física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos, ou pelos quais a União responda, ou que em nome desta assuma obrigações de natureza pecuniária. Todo mundo, amigo, que tiver algum contato com algum dinheiro público, tem que prestar conta. Vai se sujeitar ao controle externo do Poder Legislativo, com o auxílio do Tribunal de Contas. Seja pessoa física ou jurídica, seja pessoa pública ou privada. Então, o que eles vão colocar lá para você? Que uma ONG, na sua prova, uma ONG que recebeu repasse de recursos públicos para investir em determinada situação, teve desvio de dinheiro público e será que essa ONG precisa prestar contas ao Tribunal de Contas da União se a verba for federal? E aí que está. Precisa. Mediante convênio, uma verba pública federal passada para quem quer que seja, tem de ter prestação de contas, tem de ter controle financeiro desse dinheiro. E é isso que você tem que guardar e é com isso que você vai resolver todas as questões que caem sobre isso na prova. Beleza? Beleza. Parágrafo 1 do artigo 70, vamos para o artigo 71. O controle externo, que é o que nós estamos tratando, o Poder Legislativo promovendo o seu controle externo. O controle interno do próprio Poder Legislativo é feito no âmbito do controle administrativo. Aqui nós estamos falando Poder Legislativo fiscalizando outros poderes. A cargo do Congresso Nacional será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas. Com o auxílio do Tribunal de Contas da União. E daí aqui ele fala o que o Tribunal de Contas vai ter competência, que eu vou ler daqui a pouco para você no artigo. Aspectos deste controle. Legalidade é óbvio, né? Observância do princípio da legalidade que norteia toda a administração pública, todas as esferas de governo e em todos os poderes. E daí aqui, a doutrina demonstra uma certa surpresa. Porque, em geral, a gente trata legitimidade como sinônimo ou como uma vertente da legalidade. Então, a legalidade abarcaria a legitimidade. Tanto que nós temos a presunção de legitimidade dos atos administrativos, e lá leia-se presunção de legalidade e presunção de veracidade. Mas a presunção de legitimidade trazida na Constituição Federal do lado da legalidade, não é possível que tenha sido despropositado. Então, legalidade é observância da lei, que a conduta esteja devidamente pautada pelos ditames legais. A legitimidade, segundo a doutrina, por estar ao lado da legalidade, não pode ser lido como um sinônimo. Certo? Não pode ser lido como sinônimo. Então, aqui, seria o objetivo de fiscalizar condutas que, apesar de formalmente subsumidas à lei, não estejam em conformidade. Ou verificar a conformidade com os demais princípios, a moralidade, a razoabilidade. Então, a legitimidade aqui, uma conduta que aparentemente seja legal, tem que ser, além de tudo, legítima. Tá? Economicidade, relação custo-benefício. O nego está gastando direito, o pessoal está comprando coisa de qualidade, tem que verificar como está a relação custo-benefício. Aplicação das subvenções e renúncia de receitas, verificar se isso está sendo guardada a consonância com o destino dessas subvenções e se está se preservando, ou melhor, evitando promover renúncia de receita. O que é renúncia de receita? Renúncia de receita é você simplesmente deixar de arrecadar uma coisa que seria arrecadável, né? Dinheiro que não entra no cofre. Então você simplesmente abre mão de um tributo, simplesmente concede isenções, simplesmente com o objetivo de promover um melhor desenvolvimento de determinado ramo da atividade empresarial e tal.
concede benefícios fiscais, promove remissão de tributos, de dívidas, enfim, atos que deixem de resultar em dinheiro para a administração. E isso tem que ser feito com muita cautela, até porque é regulado pela lei de responsabilidade fiscal, inclusive. Então a renúncia de receitas só pode ser nos casos devidamente justificados e previstos em lei. Isso também vai ser objeto de fiscalização pelo controle legislativo. Tranquilo? Tá. Agora nós vamos para o órgão auxiliar do Poder Legislativo, que não é um órgão subordinado ao Poder Legislativo. Ele é um órgão auxiliar. E o Tribunal de Contas, tanto não é subordinado, que ele tem algumas características bem interessantes. Os seus membros, eles têm garantias equivalentes aos dos ministros do STJ, inclusive o subsídio deles é igual ao do ministro do STJ. Ele tem ministros e conselheiros, e os conselheiros são equiparados a desembargadores dos TRFs, Tribunais Regionais Federais, que nós temos 5 atualmente no Brasil. Então, esses membros são vitalícios, têm as mesmas garantias desses caras, então, inamovibilidade, irredutibilidade de vencimentos, vitaliciedade. Então, eles, para desempenhar uma função fiscalizatória com maior isenção, maior eficiência, de maneira mais isenta, isenção e isenta, né? Eles são dotados de uma série de garantias. Tem quadro de servidores próprios, correto? Então, nós temos aí um órgão com jeito de tribunal, com jeito de quem exerce jurisdição, mas, na verdade, é um órgão administrativo. Na verdade, é um órgão administrativo de controle financeiro. Ele não exerce jurisdição, não há trânsito em julgado. Então, nós temos que ter essa cautela, apesar do nome de tribunal e apesar de todas essas garantias semelhantes aos próprios tribunais. Tá? Tribunal de Contas, isso são disposições constitucionais expressamente atribuídas ao Tribunal de Contas da União. Tribunal de Contas da União. Então, a competência do Tribunal de Contas da União. Vamos abrir aqui. Isso está lá no artigo 71 da sua Constituição Federal. E eu vou ler aqui aos poucos incisos deles, porque eu sei que eu estou falando para você ler e daí você não vai ler. Daí você vai errar na prova e eu vou ficar puto da cara contigo. Beleza? Então vamos lá. Artigo 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete 2 pontos. 1. Apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em 60 dias a contar de seu recebimento. Isso aqui é questão carimbada de prova, desde nível técnico até de juiz federal. Até de procurador da República é perigoso cair isso aqui. Apreciação e julgamento de contas. Observação. Tribunal de Contas da União, em relação a contas do Presidente da República, ele não julga as contas do Presidente da República. Não julga as contas do Presidente da República. O que ele faz? Ele aprecia e emite parecer prévio. Parecer prévio. Quem julga isso aqui é o próprio Congresso. Então, apreciação e julgamento de contas. Só que as contas do Presidente da República, ele só aprecia e emite parecer. Não há julgamento do Tribunal de Contas da União em relação às contas prestadas pelo Presidente da República. E ele diz, parecer prévio que deverá ser elaborado em 60 dias a contar de seu recebimento. Em relação aos demais administradores, julga as contas. É o inciso 2. 3. Apreciar para fins de registro a legalidade dos atos de admissão de pessoal a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações, instituídas e mantidas pelo poder público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como de concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório. Nomeação, provimento de cargo público por concurso público é devidamente apreciado pelo Tribunal de Contas da União, o registro. E a aposentadoria do servidor público também. É concedido sob o servidor sai aposentado, só que fica sujeito à confirmação do TCU. Aí nós temos aqui outras coisas que prestem, fiscalizar contas nacionais das empresas supranacionais,
Fiscalizar, fiscalizar, prestar informações solicitadas pelo Congresso Nacional. O de mais relevante é isso. Não dispensa a sua leitura. Súmula vinculante 3 estabelece o óbvio e o não muito óbvio, que é o que cai na sua prova. Olha só. Nos processos perante o Tribunal de Contas da União, asseguram-se o contraditório e ampla defesa. Esse é o óbvio. Quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado. E esse aqui é o que cai. Excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. Em casos em que tenha o risco de anulação ou revogação de ato, garantia do contraditório ampla defesa, ressalvada a hipótese de legalidade do ato de concessão de aposentadoria. Acabei de ler que isso é responsabilidade, aliás, isso é atribuição do Tribunal de Contas da União. Nessas hipóteses, a apreciação do ato de concessão de aposentadoria do servidor público não precisa respeitar o contraditório e ampla defesa. E daí quando você vê que não precisa respeitar o contraditório e ampla defesa na prova, você já vai riscando na hora achando que está errado. E precisa, e não precisa mesmo, porque nós temos uma súmula vinculante do STF, óbvio, nesses termos. Beleza? Controle dos atos administrativos. O Tribunal de Contas da União também faz o controle dos atos administrativos. E, em caso de ilegalidade, verificada suspeita de ilegalidade de um ato administrativo, o Tribunal de Contas da União notifica o emissor do ato para que se manifeste, para que corrija a situação. E se não o fizer, o tribunal susta os efeitos do ato. E aí o que eu falei no início da aula. Ele susta não quer dizer que ele anula. Ele simplesmente impede que esse ato produza os seus efeitos. Beleza? Aí a peculiaridade fica por conta de contratos administrativos. No caso de contrato administrativo, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional. Se for só ato, pode o próprio Tribunal de Contas sustar. Se for contrato, é o próprio Congresso Nacional, que solicitará de imediato ao Poder Executivo as medidas cabíveis. Parágrafo 2º. Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de 90 dias, não efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, o Tribunal de Contas decidirá a respeito. Então nós temos quem que vai sustar contrato que seja ilegal e que não tenha sido devidamente adequado. É o próprio Congresso Nacional, que vai notificar, que vai dar ciência ao Poder Executivo, para que tome as medidas cabíveis. Se nem o Congresso e nem o Poder Executivo fizer nada em relação a isso, aí o próprio Tribunal de Contas vai decidir a respeito, podendo ele próprio sustar o ato. Beleza? Uma outra questão interessante diz respeito à possibilidade de o Tribunal de Contas, que não é órgão jurisdicional, que é um órgão administrativo de controle e fiscalização, reconhecer a inconstitucionalidade de lei. Isso é polêmico, mas o que eu preciso te dizer é que nós temos uma súmula dizendo que pode. Súmula 347 do STF. É bom ficar ligado na jurisprudência do STF em relação a isso, porque o Gilmar Mendes, num julgamento, já sinalizou a superação da súmula. E nós temos aí uma possibilidade da matéria voltar a ser apreciada pelo STF e talvez vir redundar no cancelamento da súmula 347. Por enquanto está valendo. Se cair nos termos simulados, pode marcar sem medo, mas tem que acompanhar a jurisprudência do STF para ver se não vai mudar isso aí. A coisa já está sinalizada no próprio livro do Gilmar Mendes, Direito Constitucional dele, que ele escreve junto com o Paulo Gonet, ele já dá uma dica de que esse negócio não vai durar por muito tempo. Mas, por enquanto, a gente fica com os termos da súmula 347, que diz que o Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do poder público. Então, por essa súmula, o TCU pode reconhecer inconstitucionalidade de lei. Com isso, a gente fecha aí o controle legislativo e voltamos para o controle, iniciamos o controle judicial. Controle administrativo, legislativo e judicial. Tá, uma coisa legal para a gente saber, para começar bem, é entender que no Brasil nós adotamos o sistema da jurisdição una.
O sistema da jurisdição única é que nós temos um órgão só, um poder só, que tem a competência para dizer o direito, no caso concreto, com definitividade, que é o Poder Judiciário, diferentemente do clássico sistema francês, que existe a dualidade de jurisdição. Nós temos uma jurisdição para o pessoal em comum e nós temos a jurisdição administrativa. Só que a diferença, aqui nós temos processo administrativo, nós temos decisão administrativa, nós temos até trânsito em julgado administrativo. Só que nada disso é imutável no Brasil. Lá na França é. Lá o tribunal administrativo julga e transita em julgado e não pode ser revisto em nenhum outro lugar. Aqui, nós temos a instância administrativa que é independente e que não sofre, aliás, não influencia judicialmente. Como assim? Tudo que se decidir na esfera administrativa pode vir a ser rediscutido judicialmente por conta da cláusula de inafastabilidade de jurisdição. Então, no Brasil, nós temos o sistema de jurisdição una. Nada do que é decidido administrativamente, faz coisa julgada material, se torna imutável e impossível de ser rediscutido. Só o que é decidido no âmbito do Poder Judiciário é assim. Beleza? Dito isso, nós temos o controle judicial da administração pública. O controle judicial da administração pública sofre algumas limitações em relação aos outros controles. O controle da própria administração pode ser de legalidade e de mérito. O controle legislativo pode ser de legalidade e de mérito também, em algumas poucas hipóteses, como eu disse. E o controle judicial não. O controle judicial ele fica restrito ao controle de legalidade. Lógico que atualmente você vai encontrar decisão para todo jeito. Você vai encontrar decisão mandando colocar posto de polícia em alguns lugares. Você vai encontrar decisão influenciando diretamente em políticas públicas. Você vai encontrar decisão mandando dar remédio para a população, coisa que seria tipicamente de mérito administrativo. Mas, na teoria, nós temos que saber que o judiciário pode é fazer o controle da legalidade dos atos administrativos. Além do controle da legalidade, ele tem sido incluído, tem sido incluído nesse controle de legalidade o controle sobre a razoabilidade. A moralidade também, por constar do caput do 37, também dá uma certa abertura a esse controle do Poder Judiciário. O grande problema nesses casos é a ineficiência que se verifica no Poder Executivo e muitas vezes no Poder Legislativo, que vem tentando ser suprida pelo Poder Judiciário, redundando no chamado ativismo judicial. Aí o judiciário vem tentando se substituir ao administrador, resolver, dividir dinheiro, criar políticas públicas e tal, e isso tudo tem que ser visto com bastante parcimônia. A maioria dos manuais vão dedicar um capítulo, ou pelo menos um item, para tratar do controle judicial das políticas públicas. Mas como é uma matéria polêmica, uma matéria que envolve uma casuística muito forte, dificilmente vai vir cobrada na sua prova. Se vier, o que você tem que saber é isso. Regra, controle de legalidade. Exceção, o judiciário tem se imiscuído por conta da ineficiência dos outros poderes na condução de políticas públicas, que seria atividade própria da administração, e o judiciário tem feito isso acontecer na prática por meio de ações judiciais. Eu, quando trabalhava na Justiça Federal, me notei para a juíza na época uma decisão que mandava estabelecer um posto da Polícia Rodoviária Federal em determinada localidade. Por quê? Porque o lugar era evidentemente um ponto de entrada de drogas e armas e cigarro e tudo mais, e não tinha um posto da Polícia Rodoviária Federal. Então os caras, diante dessa situação, era evidente a necessidade. Então não era razoável. Aí você traz para a razoabilidade, joga dentro da legalidade e decide. É mais ou menos assim que tem funcionado. Beleza? Então o controle judicial não é feito de ofício, primeira coisa que você precisa saber, ele só é feito mediante provocação. Então o interessado ou os legitimados para o interesse de tutelas coletivas, difusas, individuais, homogêneas, por meio de ações judiciais. Essas ações judiciais são das mais variadas possíveis, mas os mecanismos que podem mais aparecer na sua prova é uma ação civil pública, um mandado de segurança, contra ato que viole direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, ação popular, prevista na própria Constituição Federal, e os próprios meios ordinários, as ações ordinárias para a defesa dos interesses particulares em juízo. Beleza? Nós temos ainda um sistema que é chamado de reclamação administrativa. Não seria um controle judicial propriamente dito, mas é um controle, diria eu, misto. Por quê? Porque hoje, depois da emenda constitucional 45, nós temos o sistema das súmulas vinculantes no Brasil. O sistema das súmulas vinculantes vincula toda a administração pública direta e indireta em todas as esferas de governo. E essa vinculação permite que, caso um ato administrativo, olha o controle, caso um ato administrativo não respeite o teor da súmula vinculante, depois de exauridas as esferas administrativas, depois de exaurida a esfera administrativa, olha,
Antes de prosseguir nesse ponto, eu tenho que te ressaltar que, em regra, o cara não precisa exaurir a esfera administrativa, tá? Ele pode, a qualquer tempo, desistir da instância administrativa e entrar em juízo para discutir a coisa. O que ele não pode é entrar com ação judicial quando tem recurso com efeito suspensivo, porque daí ele não está sofrendo lesão ou ameaça de lesão, tendo efeito suspensivo, ele não pode ir para o judiciário. E se ele for para o judiciário na pendência de recurso, em geral, a legislação prevê que ele desiste da instância administrativa. Dito isso, só porque existe previsão específica em relação à súmula vinculante é que o cara tem que esgotar a esfera administrativa para poder depois ingressar com uma reclamação administrativa direta no Supremo. Uma reclamação direta no Supremo que vai mandar adequar o ato praticado aos termos da súmula vinculante. Beleza? Então é isso. Controle judicial é possível nos limites da legalidade, hoje temperado pela razoabilidade e essa visão mais progressiva, mais uma tendência de maior amplitude do controle jurisdicional relacionado às políticas públicas e relacionado que vem refletindo no ativismo judicial. Tranquilo? Com isso a gente encerra o controle da administração pública. Espero que você tenha entendido. Caso tenha ficado alguma dúvida, volte aí no vídeo, assista de novo. A gente fica por aqui. Um grande abraço para você e até a próxima.